Tiago 5,11. Eu queria conversar um pouquinho esta noite com os irmãos sobre o seguinte tema: o mal que vem para o bem. O mal que vem para o bem. Olha o que nos diz o irmão de Jesus, Tiago, aí, nesse verso de número 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Quero me apegar bastante a esta parte agora, a parte B. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Palavra de Tiago falando a respeito de Jó. Ele começa a falar aí, nesse capítulo 5, a respeito do sofrimento e da paciência que precisamos ter, e ele então tem um foco direto lá em Jó. Agora eu vou pedir à nossa irmã Érica, a nossa amada aí, que por favor coloque Jó 42, verso 2. Acompanhem comigo, irmãos. Olha o que Jó disse. Vamos juntos? Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Quando nós começamos a ler o livro de Jó, muitas vezes as pessoas começam a criticar Jó por ele fazer tantas perguntas a Deus, e por ele também fazer muitos questionamentos. Só que nós temos que entender e compreender que Jó nunca leu o livro de Jó, né? Ele nunca leu. Jó nunca soube o que Deus estava conversando com Satanás. Jó não sabia. O que Jó sabia era que aquele momento difícil que ele estava vivendo era muito terrível na sua vida. Então, nós não podemos criticar Jó sem antes nós analisarmos a sua vida. E é isso que eu queria começar com os irmãos, nessas duas biografias que nós temos em Jó, no capítulo 1. Quando nós abrimos logo o livro de Jó, nós encontramos a seguinte palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era, olha a biografia de Jó, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E continuavam dizendo que Jó possuía 10 filhos. Jó tinha um rebanho imenso, por isso era o homem mais rico da sua época. Vamos colocar assim, mas pastor, que época? Provavelmente ele viveu um pouquinho antes de Abraão, ou um pouquinho depois de Abraão, na era patriarcal, dos patriarcas, porque naquele momento, quando nós estamos lendo o livro de Jó, nós vamos ver aí o tamanho do rebanho de Jó, e naquela oportunidade a riqueza era medida não com ouro e prata, mas era medida pelo tamanho do seu rebanho. Então Jó era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que mantinha comunhão com o Senhor, quando ele fazia os sacrifícios por ele e pelos seus 10 filhos, e não era um homem qualquer, ele era um homem que tinha muitos amigos. Essa aí é mais ou menos a biografia humana de Jó. Mas qual é a outra biografia que Jó tem, pastor? Essa biografia não é dada por mim, essa biografia não é dada humanamente falando para Jó, mas quem dá essa biografia de Jó agora é Deus, quando ele começa a dizer assim: quando Satanás se aproximou de uma reunião que houve no céu, e ali Deus falou para Satanás, verso 8, capítulo 1: observaste tu o meu servo Jó? Olha agora a biografia: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Jó, ele tinha uma vida maravilhosa, tinha uma ótima família,
uma esposa que estava ao lado dele, a qual ele amava, por isso lhe deu 10 filhos. Jó, ele amava tanto a Deus, tinha uma comunhão tão grande com Deus, que ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifício em prol dos seus filhos, da sua família, ele cuidava da sua casa. Quando está tudo bem no nosso meio, ou na nossa família, ou na nossa casa, quando nós não estamos passando por dificuldades, como é bom, né, irmão? Nós tranquilizamos, podemos colocar a cabeça no travesseiro, dormimos bem, mas quando, sem mesmo nós esperarmos, a dificuldade, a desolação bate na nossa porta, como nós iremos nos comportar? Como nós iremos? Será que continuaríamos amando a Deus? Aqui foi cantado pelo Diego e pela Érica, Jó, tu não tem motivo para cantar, não tem motivo para cantar, o que você vai fazer? E a resposta é, eu vou adorar, simplesmente adorar. Mas como adorar no meio da dificuldade? Como adorar no meio da tormenta? Isso porque Jó passou por 5 momentos difíceis da sua vida, 5 momentos difíceis. Primeiro, Deus falou para Satanás, olha, você está dizendo que Jó só me serve, só é temente ao meu nome, porque eu lhe dou tudo aquilo que ele necessita na sua vida. Mas você pode fazer o seguinte, tira tudo que ele tem, pode tirar, só não toca em sua vida. E de repente vem a notícia, Jó acabou sua riqueza. Olha a primeira dificuldade, acabou sua riqueza. Amados, estamos vivendo um momento pandêmico muito grande, onde muitas portas se fecharam de grandes empresas, muitas pessoas foram demitidas por causa disso. Passamos um momento aí em que empresários foram obrigados a fechar as portas. Mesmo o governo dando aí um auxílio emergencial, na época de R$600, agora é 150, 250, mais ou menos isso, a média é 250, que não dá para comprar nenhuma cesta básica, né? Nenhuma cesta básica. Mas estamos passando por esse momento. Muitos perderam empregos. Eu não gosto muito de ver a televisão quando fala dessas pessoas que estão passando necessidade, porque eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer, eu fiz, hoje eu não tenho mais condições de fazer. A nossa igreja em si não tem mais condições de fazer, devido à dificuldade do momento que nós estamos vivendo. Então Jó perdeu toda a sua riqueza, e se não bastasse isso, quando chegou essa primeira notícia, veio logo a segunda, olha, todos os seus filhos morreram, estavam numa festa na casa do teu primogênito, do teu primeiro filho, estavam todos eles lá, mas veio um vento lá do norte, lá do deserto, e destruiu tudo, todos eles morreram, e eu saí para te dar a notícia. Agora vejam, irmãos, no mesmo instante, olha as notícias que ele recebeu. Primeiro, sua riqueza acabou, os bois morreram, acabou, não era mais o homem mais rico da terra, da sua época, agora toda a sua família estava morta, seus filhos estavam mortos. Que dificuldade na vida deste homem, que dificuldade. E se não bastasse só isso, passou por um outro momento difícil também, um momento de saúde. Ele foi acometido no seu corpo de úlceras enormes. Jó já não comia mais, Jó já não vivia direito. Jó, para poder melhorar um pouco o seu estado de dor, ele pegava caco de telha aí para poder raspar aquela sua pele necrosada que estava ali. Olha o sofrimento deste homem, carne viva, um esqueleto humano ambulante. Que dificuldade na vida deste homem. E não bastasse, passou aí pela quarta dificuldade, no seu casamento, dificuldade no seu casamento, a mulher dele deixou de acreditar,
A mulher dele deixou de acreditar, ela deixou de ser crente. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha que palavra, que dificuldade. Era aquele momento que Jó precisava estar ali sendo ajudado, com palavras de ânimo pela esposa, lado a lado, junto com ele. Mas não, amaldiçoa o teu Deus e morre. E a quinta dificuldade na vida de Jó, se não bastasse já a riqueza dele terminar, os seus filhos falecerem, a sua saúde sendo deteriorada a cada dia, a cada instante, a sua esposa nesse estado de coisas, dizendo essas loucuras saindo da boca desta mulher, para o ouvido de Jó, para o seu coração, ainda chegou os seus amigos, incriminando-o, dizendo que ele havia pecado. Por isso as dificuldades que estavam ocorrendo sobre ele era essa, porque ele errou, ele pecou, então as dificuldades estavam vindo. Deus mandou a dificuldade sobre a vida dele. Eu acho que um pouco de solidariedade com Jó não seria nada difícil nos dias de hoje, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Conforme eu disse, Jó não sabia que o final dele ia ser um final feliz. Ele não sabia, porque ele não leu o livro dele. Ele não leu. Ele não sabia. Então, como humano que ele era, ele fez 16 perguntas a Deus. Por que, Senhor, eu nasci? Por que minha mãe teve que me amamentar? Por que os seios dela não ficaram murchos para que eu morresse de fome? E aí 16 vezes ele pergunta ao Senhor. 34 vezes, amados, vejam, 34 vezes ele se queixa. 34 vezes ele se queixa. E ele se queixa não é só com seus amigos não. 34 vezes ele se queixa, sabe com quem? Com Deus. Com Deus. E começa a falar com Deus, com os seus amigos. Ele começa a se defender perante seus amigos, quando seus amigos o acusavam. Queridos, eu não sei quantas coisas estão vindo sobre a nossa vida, além dessa pandemia. Eu não sei quais são as dificuldades que estão nos afundando, nos colocando para baixo, matando o nosso sonho, matando os nossos ideais, acabando com a nossa vida, com a nossa alegria, ou com aquele momento em que nós temos, achando que os nossos sonhos, os nossos planos já estão naufragando. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu tenho um Deus que tudo pode. Eu quero falar para você nesta noite o que já falou. Eu sei que tudo tu podes, meu Deus pode tudo. O que eu tenho que fazer é acreditar, meu Deus pode tudo. Coisas vêm muitas vezes na nossa vida, com esse momento de pandemia, que eu não sei explicar, não adianta. Eu posso aqui fazer N especulações sobre esse momento, mas não posso explicar. Mas o meu Deus está no controle de tudo. Meu Deus está no controle de tudo. Meu Deus estava no controle da vida de Jó. Deus estava tanto no controle, que ele falou para Satanás: olha, você pode fazer tudo com ele, menos tocar na sua vida. Ou seja, Deus estava mostrando que ele era soberano, ele é grandioso, ele pode todas as coisas, inclusive permitir que o Satanás fizesse aquilo com Jó, mas até um limite. Deus pode tudo. Ele pôs limite na ação de Satanás. O seu limite é até não tocar na vida dele. Por isso que o maligno não nos toca, irmãos. É palavra de Deus, e nós temos que acreditar. Então Deus tudo pode. E Jó continuou dizendo assim: e eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus está comandando a história, Ele sempre comandou. Deus não está ausente não. Deus vê o teu sofrimento, vê a tua dificuldade, como Ele vê a minha dificuldade, vê o meu sofrimento, vê os meus momentos difíceis. Deus não está alheio a nada disso. Nós temos aqui que acreditar que Ele pode todas as coisas, amém? Ele pode todas as coisas. E
quando eu começo a pensar que esse Deus pode todas as coisas, quando nós olhamos lá, Jó fazendo essas perguntas, esses questionamentos a Deus, e Deus se mantém em silêncio, para mim era o momento mais difícil na vida de Jó. Quando você passa por dificuldade aí, você que está também ao alcance aí da telinha aqui nas redes sociais, quantas vezes você já passou por dificuldade e achou que Deus estava ausente da sua vida? Pode falar, não é verdade? Quantas vezes você achou que Deus não se importava com você? Que não haveria saída para aquele estado de coisas que você estava vivendo momentaneamente? São essas coisas que acontecem. Mas Deus não estava alheio ao sofrimento de ninguém. Deus não está alheio. O que Deus utiliza é o mal que muitas vezes vem sobre nós para o nosso bem. Eu não estou querendo dizer que o mal é bem. Mal sempre vai ser mal. Mas o mal às vezes vem para que nós possamos tirar dele coisas boas. E eu peço a Deus que esta pandemia, este mal que está aí, que é mal, né? Nós que estamos recebendo essa pandemia aí, nós venhamos a tirar coisas boas, excelentes, porque senão, irmãos, não vai valer a pena nós passarmos por esta pandemia. Não vai valer a pena você ter passado por ela, porque nós vamos passar. Eu espero que semana que vem eu já me vacine. Vou fazer 63, né? Pelo menos pelo calendário, dia 12 começa, né? No caso, amanhã, dia 12, mas não sei. Mas eu estou no aguardo, estou esperando. Estou em casa lá, fechadinho com a minha esposa. E quero tomar lá a primeira dose, depois vou ficar também do jeito que eu estou. Me recluso até tomar a segunda dose. Depois esperar mais um pouquinho até ela fazer efeito. Aí sim. Aí eu vou falar, Papai do céu, muito obrigado. Muito obrigado porque até aqui tu tem me abençoado. Obrigado porque até aqui tu demonstraste para mim que tu estás no controle de tudo e nada foge das tuas mãos, do teu conhecimento. É motivo de gratidão. Alguns irmãos de nossa igreja já tomaram a segunda dose. Alguns já estão até vindo na igreja, como o irmão Luiz, tomou a segunda dose e está vindo à igreja pela manhã. É motivo de alegria. Às vezes as coisas vêm na nossa vida, irmãos, o sofrimento, as dificuldades, e nós passamos por ela, e nós não tiramos proveito nenhum da dificuldade. E sabe o que vai acarretar? Vamos continuar sofrendo as mesmas consequências, porque nós não tiramos proveito nenhum da nossa vida. Deus quer usar a dificuldade que vem sobre nós para nos moldar. Vocês já perceberam que é no momento de aflição, quando as pessoas mais buscam a Deus? Visitei determinada pessoa, não vou falar o nome, falei muito do amor de Deus para essa pessoa, muito do amor de Deus. E essa pessoa disse: olha, eu não posso ir, meu marido não deixa eu ir à igreja, não posso ir. E colocou N coisas à frente, e nunca teve uma comunhão com Deus. Algum tempo atrás, ela foi acometida de uma enfermidade, essa pessoa foi acometida de uma enfermidade grave, e passou a frequentar as igrejas. Por que será que quando nós estamos passando por dificuldade, nós procuramos solução em tudo quanto é igreja, quando a solução não está em igreja, a solução está em Cristo Jesus? Mas fica pulando daqui para ali, daqui para lá, procurando, eu quero cura, para! Você tem que ter o Deus da cura, não a cura. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha o que Deus fez com Jó, lá no capítulo 38, apenas no capítulo 38 de Jó, é que Deus começou a falar com Jó, porque Deus ficou em silêncio, durante os questionamentos de Jó, durante aqueles momentos difíceis que Jó estava vivendo, aqueles momentos de queixumes de Jó, tentando se defender do
dos seus amigos que estavam ali tentando apontar o dedo para ele. E Deus então, ele não responde pergunta nenhuma de Jó. Deus não responde questionamento nenhum de Jó. Deus faz sim 70 perguntas retóricas a Jó. Onde estava tu quando eu formei o mundo? Onde estava tu quando eu coloquei as estrelas no céu? Então começa a fazer 70 perguntas a Jó. E Jó então, depois de ouvir tudo, ele começa a dizer assim: agora eu coloco a mão na minha boca. Ou seja, não vou falar mais nada, porque eu estou vendo a glória de Deus. Eu te via, Senhor, só de ouvir, agora meus olhos te veem. Olha o que o sofrimento de Jó trouxe para ele, olha o mal que foi transformado em bem na vida de Jó, e é isso que vai acontecer sempre na nossa vida, sempre, 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 mal que vem para bem, amém? Oh glória, aleluia, mal que vem para bem, mal que vem para bem, precisamos tirar, e olha o que aconteceu, irmãos, Deus chegou e livrou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Deus virou para os amigos de Jó e falou assim: olha, vocês falaram coisa errada aí, do meu servo Jó, vocês falaram coisa errada dele. Deus defendendo aquele homem, porque Deus, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, Deus conhece a minha humanidade, conhece a sua humanidade, tá? Deus conhece e sabe os nossos momentos difíceis, os nossos momentos de questionamento. Por que, Senhor? Para que, Senhor? Deus sabe, ainda mais na vida daquele homem passando por tanta dificuldade, mas queridos, Deus virou para Jó e falou assim: vai orar pelos seus amigos, e virou para os amigos dele e falou assim: vocês falaram errado, hein? Vocês não falaram a verdade do meu servo Jó não, vai lá e sacrifica novilhos, e Jó, e você ora por eles. Eles foram sacrificar, e Jó ficou orando por eles. Quando Jó estava orando por eles, o que a palavra de Deus nos diz? Que Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele estava orando pelos amigos dele. Ou seja, Deus restaurou a saúde de Jó. Jó voltou novamente a ser um dos homens mais ricos da sua época, porque Deus transformou, como se fosse hoje no momento de pandemia, né? Aqueles que perderam, aqueles empresários que perderam aí o seu ganha-pão, vamos colocar assim, foram obrigados a demitir muitas pessoas. Eu creio que Deus vai restaurar tudo isso, irmãos. Deus vai restaurar tudo isso quando as pessoas começarem a buscá-lo em espírito e em verdade, buscando primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Essas coisas vão ser restauradas, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de restauração, e ele restaurou a vida de Jó. Ele restaurou o casamento de Jó, tanto é que teve mais 10 filhos. Mas pastor, você pode dizer assim: mas espera aí, a Bíblia diz que Jó recebeu tudo em dobro. Sim, Jó recebeu em dobro. Quantos filhos dele morreram? Quantos ele teve agora? O dobro. 10 filhos dele no céu e 10 na terra. Porque ele sabia onde seus filhos estavam ou não. É como a gente fala muitas vezes, né? Você perdeu um ente querido. Não, se você perder é porque você nunca mais vai achar. Você perdeu, está perdido. Só que não é assim. Desde que você sabe para onde a pessoa vai, aonde ela não está perdida. Então você não perdeu nada. Se eu sei que ela está no céu, como é que está perdido? Não está, está no céu. Então Jó teve o seu casamento, a sua família restaurada novamente, né? Ele teve filhos com a mesma esposa, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque foi restaurado o casamento dele. Olha só, queridos, quando nós colocamos toda a nossa vida no altar de Deus, não importa aquilo que ficou para trás. Se minha mulher chegou e falou assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morre, eu a amo, vou continuar com ela, e Deus vai fazer a obra no coração dela, como fez na vida de Jó. Ô bênção, ô bênção, ô bênção. Os seus amigos, Deus restaurou os seus amigos.
Lembra da lição de hoje pela manhã? Quando nós falamos de amizades perigosas, né? Então, Jó tinha os seus amigos foram transformados, eles ouviram o que Deus falou, eles foram lá e ofereceram. A Bíblia diz que toda a sua família, todo o povo vinha e dava alguma coisa a Jó, e Jó foi crescendo novamente, Jó foi sendo abençoado, sua vida foi sendo restaurada. Então Deus restaurou a riqueza de Jó, Deus restaurou o casamento de Jó, Deus restaurou a saúde de Jó, Deus restaurou, acima de tudo, a visão espiritual de Jó. Porque lembra que nós falamos hoje também, não adianta nós conhecermos os 10 mandamentos, se nós não acreditarmos que o primeiro mandamento é muito especial na nossa vida e precisamos adorar a Deus e servi-lo e praticar esse serviço. Não adianta eu conhecer a Bíblia inteira se eu não conhecer o Deus da Bíblia. Não adianta se eu não tiver um relacionamento com esse Deus. O relacionamento tem que ser do meu coração para o coração de Deus, um relacionamento em que eu entenda e compreenda o que Deus quer para a minha vida. Esse tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Por isso, quando você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, nunca desista, olhe para frente, siga. Olha o que nos diz Tiago: vocês viste o exemplo de Jó, como Deus o abençoou e o seu final foi maravilhoso, porque nós temos um Deus bondoso, grandioso, que nos ama tanto. Então, queridos, quando você passar por esses momentos difíceis, quando eu passar por esse momento difícil, viu, pastor? Siga em frente, levante a cabeça, não perca a sua fé, creia que naquele momento que você está vivendo, Deus está transformando o mal em bem para a sua vida, porque Ele te ama, e que Deus nos abençoe, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados meus queridos, só uma palavrinha, esse mês de abril, nós estamos aí no mês de missões mundiais. Nosso irmão Robson, ele já deve ter distribuído para os irmãos os envelopes de missões. Se os irmãos puderem nos ajudar, né? Não estarão ajudando a igreja em si, estarão ajudando a igreja a ser missionária em outros países, né? Em outros países. Então, seja fiel aí na sua oferta para missões, tá? Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa ainda para fazer em nós e por nós, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ter o pós-lúdio? Sim? Então, enquanto vocês se preparam para o pós-lúdio, eu vou orar. Quero falar a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, você que está em casa, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você poderá consagrar agora ao Senhor. Os irmãos que estão no templo, trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, ao final do culto, podem colocar ali no gasofilácio, tá? Eu estarei orando agora, consagrando dízimos e ofertas. Oremos. Deus, consagramos agora no teu altar os dízimos e ofertas. Cremos, Senhor, cremos que tudo concorre para o bem daqueles que te amam. E aquele que não pode ofertar neste momento, que tu possa estar abrindo uma porta, Senhor, de emprego, que a tua graça resplandeça sobre cada um de nós. Consagramos nesse momento dízimos e ofertas em teu nome, pois nós consagramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Declarei minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ó Deus, Senhor, continua Ele é Deus. sendo Se a porta abrir, iremos te adorar. Ele é Deus. Mas se fechar, Pai, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Uma oração silenciosa, estamos encerrados.